Pessoal, sabe que o Valor Entrevista, ele foi criado para networking, ele foi criado para rede de contatos, mas existem alguns momentos aqui que a gente se surpreende com o que acontece. E hoje eu estou tendo a honra de receber o Vanderlei Oliveira. Ele é mentor de negócios e técnico da Seleção Brasileira de Karatê. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer a trajetória dele. Vanderlei, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Seja bem-vindo. Fala, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu acompanho em vários momentos o teu trabalho, o Valor Entrevista, muito bacana e é um prazer, tá? A gente já tinha tentado gravar um tempo atrás, mas a agenda dele não batia, a gente quase não conseguia fechar, mas hoje a gente tem a oportunidade de contar a história do Vanderlei aqui. Você veio do Rio Grande aos 10 anos de idade, cara. O que significou essa mudança para você? É uma mudança forte, né? Na verdade, meu pai trabalhou durante muitos anos na Coca-Cola. Ele era gerente de produção. E primeiro nós fomos para Campo Grande, depois viemos para Santa Catarina e aí eu em Blumenau. Hoje eu já sou um cataúcho, né? Pois eu já tenho né, cara? 40 anos de Santa Catarina e aqui é a minha casa, né? Mas, claro, sem perder a minha origem gaúcha, gremista, isso é importante deixar bem forte, sim. Sou um fã do nosso estado. Você vive um momento especial com o Grêmio, né, cara? Tá precisando, né? Tá precisando, tava faltando esse momento, só tristeza. Agora tem tá bom, né? o atacante lá, o Soares, que tá com ótimo, tudo, né? Ganhou agora recente o Grenal também, então... No finalzinho, né? No final, foi. Na raspa sofreu um pouquinho no final, mas deu certo. Igual o torcedor do Flamengo, eu torço pro Flamengo também, não tá muito legal, perdemos o Clássico. Tá na hora de começar a não ganhar tanto, porque quer ganhar tudo. 2018, 19 e 20 a gente só faturou, né, cara? Eu tenho um aluno que estava falando comigo, o Caio disse, professor, tá, mas e o Flamengo? Disse, tá, mas quer ganhar tudo, não quer deixar nada para os outros? Mas faz parte, né? Pessoal, o papo hoje é sobre esporte, cara. Mas só que é um papo muito gostoso com uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência com o Karatê, já percorreu mais de 25 países, levando o nome da cidade de Blumenau, desse estado maravilhoso que é Santa Catarina. E ele, além de técnico da Seleção Brasileira, ele também é mentor de negócios. Eu posso começar por essa pegada, cara? À vontade, vamos bater um papo longo aqui. Porque mentor de negócios em que segmento? No próprio Karatê? Eu tenho eu idealizei há muitos anos atrás um formato de tentar fazer com que o Karatê mude, não só no aspecto competitivo, que eu gosto muito, e tanto é que sou técnico de seleção já há alguns anos, mas no segmento de negócios no Karatê. Legal. Fazer com que o nosso trabalho ele seja visto de uma forma diferente, não só com o esporte, mas no Karatê especificamente, e o professor consiga buscar uma prosperidade e consiga alavancar um pouco mais o seu negócio, que eu entendo que o Karatê, para nós, é uma paixão, mas também é uma forma, é uma empresa, é um negócio que nós temos que ser empreendedores. E o professor de Karatê ele tem que buscar esse olhar diferente que nós não aprendemos muito na faculdade ou na graduação, mesmo até a faixa preta. Ninguém nos ensina a ser um empreendedor, a administrar bem o nosso negócio, a fazer um planejamento, a ter metas dentro do negócio, aonde nós queremos chegar, quantos alunos, o que nós queremos agregar com o nosso trabalho. E esse é o meu trabalho com professores. Sim, até porque a questão da gestão passa também, né, Vanderlei, pela gestão da própria carreira enquanto karateca, né? Que tem que ter também um carinho, um olhar diferenciado. Isso é uma coisa muito séria, não é só no karatê, no esporte, né? Sim. A gente conseguir fazer com que o atleta, no caso, ele consiga lá na frente, ele ter uma vida próspera, mas buscando uma profissão, seja com o karatê, ou estar preparado para um outro momento, quando acaba aquele que é desportista, né, competidor. E a preparação tem que existir já desde cedo, né? Isso é fundamental para a gente conseguir lá na frente ser um pouco diferente, né? Pessoal, já segue aí o Vanderlei, olha só, Vanderlei Oliveira, mentor de negócios, treinador. Aqui na bio do Instagram dele está escrito o seguinte: técnico da Seleção Brasileira, com muito orgulho, curso Sucesso no Karatê, CEO da Escola Propósito ABK de Karatê, coordenador de seleções em Santa Catarina. Tem também aqui um outro Instagram, né? Esse é o nosso da Associação da Escola Propósito ABK, né? O Karatê Blumenau. Show! E aí, ele é sexto Dan também. Eu queria que tu me explicasse o que é isso, cara.
Para mim, que sou leigo, não entendo muito. O karatê ele funciona assim, tu começa na faixa branca e aí tu vai que nem uma escola normal, tu vai ganhando conhecimento e no karatê tu vai mudando de faixa. Tu muda para faixa, quando são menorzinhos tem a faixa azul entre a branca e a amarela, mas depois é a amarela, a vermelha, a laranja, a verde, a roxa, a marrom e a preta. Quando chega na preta tu tá formado um faixa preta. Olha só. Graduado, fez uma faculdade no karatê. E a cada período, a cada ciclo de novos 2 anos, 3 anos, tu vai mudando de dan, até chegar ao 10º dan. 10º dan seria o mestre, aquele professor que já tem muito tempo. Para você que está no 6º dan, falta quanto tempo para chegar a 10º? Para te entender, funciona assim, para o 2º dan em média 2 anos, para o 3º dan em média 3 anos. Agora para o 7º dan, que eu mudei ano passado, e mais uns 7 anos, e assim a gente vai galgando, vai longe o processo. Então quer dizer que o 10º dan ele já é um senhorzinho? Normalmente. O senhor Miyagi. Vamos pensar dessa forma. Pô, o filme, tu assistiu, né? Assisto agora. A série, cara, a sequência, cara. A gente gosta, né? Lixe o assoalho, né? Cara, sensacional, cara. Embalou a minha infância. E tu sabe que após cada série, cada momento que volta a série, existe uma procura maior ainda pelo karatê. Na nossa época, né? O Van Damme já saía dando chute, soco, era uma loucura, né? O Rock Balboa. Rock Balboa. Também é uma coisa assim. Tinha um outro, o Seagal. Steve Seagal. Também, né? Esqueci agora. Tinha o BA também, mas já era uma pegada... mais luta de rua. Mais luta de rua. Cara, a gente foi... Eu lembro que eu saí do cinema depois do Rock Balboa, era uma loucura. Eu queria dar soco na parede, eu tinha que mostrar. Não, acho que todos. Cara, que loucura isso, né? A influência, gostoso, cara, do cinema americano na vida da gente é sensacional, né, cara? Tem filmes assim que a gente assiste... E lá na década de 80 e 90, eu acho que nós fomos privilegiados, né? Porque, é muito gostoso, né? Meu Deus, cara, quantos filmes interessantes. Hoje está muito em alta essa questão das séries, né? Mas aqueles filmes que a gente assistia lá, quando a gente tinha... Pô, aqui tem uma diferença apenas de 10 anos, tá quase a mesma geração. Que momento especial aquilo, né? Rambo, né? Que momento forte, né? Filmes bons, né? Braddock. Nossa. Braddock. Como é o nome daquele ator do Braddock, rapaz? Teve uns ídolos ali, Van Damme, Schwarzenegger. Eu não sou da época do Bruce Willis, mas teve o Bruce Lee, teve um louro. Porra, eu ia falar ele agora. Eu sei quem é, eu sei quem tá falando. O karatê também, né? Em resumo, a gente tem uma geração sensacional a nossa. Vanderlei, você é profissional, é professor e também é empresário com o karatê. Então, para quem está assistindo a gente agora, o que você acredita que foi determinante para que você alcançasse todos esses objetivos na sua vida? Acho que a determinação, né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas a determinação para mim foi desde novo, eu sempre acredito muito, eu estabeleço um objetivo e sou determinado. Não é diferente na competição, né? Quando eu competi, ou como agora com a equipe, eu acredito muito que a determinação foi ponto crucial para mim. Claro que influências ajudam muito. No meio que tu vive, eu sempre tive um pai que me incentivou muito a não desistir, a persistir, a buscar novos caminhos, e o meio ajuda muito, de forma demais a nossa pegada. Né? Você soube aproveitar as oportunidades? Dá para definir assim, Vanderlei? Eu acredito que sim, eu acredito que ela passa e a gente tem que agarrar, né? Não tem jeito, né? Por que eu te pergunto isso? Porque em uma conversa com o pai dele, em 24 horas depois ele estava dentro de uma academia de karatê, começando uma trajetória que persiste até hoje e que mudou praticamente toda a tua vida. Então, foi uma visão ali, né, cara? São coisas que a gente não consegue explicar, né? Eu até estava conversando antes, meu pai, o seu Nilo, meu ídolo, né? Sempre me emociona um pouco quando falo dessa forma. E meu irmão mais novo, Fabiano, eu já conto essa história sempre, ele mais novo, veio da escola, deu uma brigou lá, aquelas coisas de criança, 10, 11 anos, ele tinha 11. E eu cheguei em casa, eu lembro como se fosse... Tem coisa que a gente esquece que fez semana passada. E tem coisa que a vida inteira, faz 30 anos isso, né? Meu Fabiano, aconteceu aquele fato, eu já tinha 21 anos, aí eu peguei, sentei do lado da cama do meu pai, lembro como se fosse hoje,
E eu, pai, vamos colocar o Fabiano, meu irmão, no karatê, né? Para aprender a se defender um pouco mais. E ele disse, por que tu não entra, né? E eu disse, pô, vou entrar depois de adulto, naquela época de 21 anos, não vou lá para ficar brigando, apanhando, sei lá, a minha visão era totalmente distorcida. Tá pensando em namorar? Era totalmente distorcida, né? E aí eu peguei, mas daí saí dali e fiquei pensando, como eu trabalhava na época no Banco Real, desci na Beira-Rio, atravessei a rua e na frente tinha uma academia, o professor Silvio Rechenberg, que é um dos grandes professores do Blumenau até hoje, e eu fui lá e me inscrevi, vou me inscrever. De manhã fui para o banco, trabalhei, no final da tarde, sou mais velho, alguns vão lembrar disso, o antigo Ville Ziver, lá onde é a Ville 1, fui lá, comprei o kimono, 7 horas da noite eu estava treinando, com o objetivo de praticar. Nunca pensei em competição, nunca pensei aquilo. E o importante, interessante, vou colocar dessa forma, eu nunca imaginei praticar karatê, eu sempre gostei de futebol. Então em 24 horas eu estava praticando karatê, onde a minha vida é toda baseada no karatê, né? Profissionalmente, família, minha esposa veio do meio do karatê, então é uma coisa que não dá para explicar, né? O karatê mudou tua vida, cara? Demais, né? Demais. E além de ter me direcionado de uma forma diferente. Com o karatê eu mudei um pouco a minha conduta também, como pessoa. A arte marcial influencia muito a gente, né? Ela nos traz alguns limites, ela nos disciplina de uma forma diferente, né? Sim. E para quem está pensando em fazer parte desse universo do karatê, quais dicas você tem para entregar? Eu gosto muito do karatê, até suspeito em falar como arte marcial, mas eu sempre oriento os pais, familiares, quando vão levar uma criança, ou até o praticante que for iniciar uma arte marcial, no caso do karatê, sempre acompanhar o professor, assistir a aula dele, ver a conduta dele, que mais do que um professor, eu acho que nós todos buscamos para os nossos familiares um educador, alguém que agregue valores à nossa família, ao nosso filho, ao nosso amigo, seja quem for. Eu acho que é fundamental tu assistir de 2, 3 aulas, que o professor, quando ele manter a sua aula, ele já consegue identificar a postura dele, porque a gente ouve muito falar sobre que o esporte salva, e eu acredito nisso, eu acredito um pouco mais além. Eu acho que o educador, o profissional que faz a diferença, não é só a atividade. Eu acho que um bom orientador, um bom exemplo, como os americanos falam, a partir dos 13 anos, né? O Steve Dubit fala muito isso, a partir dos 13 anos, o menino, principalmente, ele começa a se afastar um pouco da família, ele começa a querer voar sozinho. E nesse momento que ele tem que ter um tutor, um mentor, alguém que ele se espere, um tio mais velho, um amigo, que leve para o caminho bom. Se de repente, se não for dessa forma, talvez ele comece a ir para um caminho errado, e eu entendo que o educador é tudo, né? Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Vanderlei Oliveira, ele é da cidade de Blumenau, treinador de karatê, técnico da seleção brasileira, e a gente vai para o nosso segundo bloco e tem muita coisa interessante aqui para falar a respeito do trabalho que o Vanderlei realiza. Neste momento ele tem 6.668 pessoas seguindo ele no Instagram. Já peço para você também seguir o Vanderlei e também compartilhar este vídeo que você está assistindo agora aqui com a gente, tá bom? Vamos para o segundo bloco? Vamos lá. Tá gostando do papo? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Pessoal, a gente está aqui conversando há quase 2 horas antes de a gente vir aqui para o espaço do estúdio gravar. Então o papo tá sensacional aqui e eu te convido a ficar para o nosso próximo bloco. Já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional aqui com o Vanderlei Oliveira, da cidade de Blumenau. Mandar um abraço a todos os nossos seguidores dessa cidade maravilhosa, a maior cidade do Vale Europeu. Vanderlei, vamos mandar abraço às pessoas queridas que a gente conhece. Tem gente aí que está no nosso network, né? Vamos lá, Veroni. Presidente da federação, um abraço. Tem o já Marcos, passou a ver aqui, já né, conversou. Aqui. O que eu vou citar já tiveram aqui. O Marcos Schiffer. Foi uma ótima pessoa aqui de Gaspar, junto com ele o professor Leone também, que é um ótimo professor. O professor também dele já esteve também, aqui. Ótima pessoa. Árbitro nosso, estava arbitrando agora no estadual os dois. Exatamente. Lá em Blumenau tem o Egídio, né? Becaus. É um amigo de longa data. Sabe que o Egídio e eu, nós trabalhamos junto em Massaranduba com a professora Miriane lá, na época que eu dava aula em Massaranduba, ele também dava. Isso faz alguns anos. A gente conhece há mais de 25 anos. Olha só. Tem o Rui Godinho, parceiro também da Ótimo, gente. Não.
O delegado Egídio também, né? Hoje deputado estadual. Enfim, pessoal, graças a Deus a gente conseguiu durante essa trajetória, tanto ele de 30 anos, quanto eu aqui com o Valor Entrevista de 6 anos, alcançar esse objetivo que é de ter pessoas boas ao nosso redor, né, cara? Uma pessoa boa também, um abraço para o nosso secretário de esportes, Ricardo, que é uma pessoa legal também para vir aqui conversar, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Envolvido, também, né? Bem envolvido com o esporte, de forma geral. Eu queria que você comentasse agora como foi que você chegou nessa visão de negócio para o Karatê, porque a visão dele, pessoal, é diferenciada e valoriza tanto o esporte quanto o atleta. Explica para quem está assistindo a gente agora no Valor Entrevista. Eu entendo assim, que o esporte ele é maravilhoso, né? Mas a minha missão é fazer com que o profissional do esporte, no caso o Karatê, ele também consiga ir um pouco mais além, ele consiga ter uma prosperidade maior. A gente foi preparado, sempre somos estimulados, incentivados a pensar na parte competitiva. E nós, da BK, a gente tem um DNA competitivo. Passamos de estadual agora em Joinville, sábado passado, ganhamos a etapa do estadual. Então a gente tem uma história de 20 anos ganhando os campeonatos estaduais. Então essa parte para nós é muito clara. Mas eu vejo uma deficiência na parte dos negócios, no karatê, vamos colocar assim, ou no esporte como um todo, como o profissional se tornar um empreendedor. Sim. Devolvendo para a sociedade, entregando para a sociedade toda essa qualidade que o esporte nos proporciona, mas também tendo um retorno social na parte financeira, na parte de negócio, que é uma empresa. Na verdade, o profissional que se dedica o dia inteiro a ser um treinador, a dar aulas de karatê, ele é um profissional, é um negócio dele aquilo ali. Não é uma atividade que eu faço no final do dia, não, é uma atividade profissional. Então, com essa mentoria que eu desenvolvi, mês que vem eu devo estar lançando ela online agora, em curso. Olha só, vem novidades aí, hein, galera? É uma proposta diferente, né, que hoje em dia eu atendo individualmente. Eu tenho alunos que são de Rondônia, do Brasil inteiro, mas a ideia é em forma de mentoria online. Dentro dessa proposta, a gente fazer com que esse profissional se prepare cada vez mais e ele consiga ver um universo diferente, que muitas vezes a gente faz a nossa graduação, mas nós temos uma orientação administrativa de como planejar, de como organizar essa parte financeira do karatê, como criar processos para o trabalho ser mais assertivo e como chegar ao nosso aluno, nosso cliente, nosso convidado, como o Walt Disney fala, que atenda às necessidades dele, não é a minha necessidade de ser atendido, é o do meu aluno, do meu cliente, né? E aí eu preparo esse profissional para ele entrar no mercado de trabalho de uma forma diferente, como empreendedor, não só como um profissional, um professor de atividade karatê, né? Entendi. E tem uma coisa que eu quero te questionar agora, que é com relação à tua visão, né? De todas as viagens que você já fez, houveram 2 viagens destas, foi para Gramado e Estados Unidos, que te deu esse start de também aplicar essa visão de negócios para o karatê. É isso, né? Sabe que eu e a minha esposa nós gostamos muito de Gramado, né? A professora Mike também é professora, e nós tivemos primeiros momentos em Gramado que nos impactou muito. Quem conhece sabe que é um lugar que é maravilhoso também, como nossa região aqui. E o que nos chamou muito a atenção? É o atendimento que nós tivemos lá. Mas não só atendimento, na maioria dos lugares que nós fomos, e nós vamos sempre, tu tem sempre um lugar muito agradável, um atendimento muito qualificado e um produto, no caso alimentação ou serviço, muito bom. E aí dentro daquela proposta de se impressionar, tu sai, sabe aquele lugar que tu vai, às vezes o valor é meio caro, mas tu sai feliz, nossa, valeu a pena. E aí eu disse, por que a gente não pode trazer isso para dentro do karatê, que não é a nossa realidade, aquele professor que alguém vai treinar com ele, e se quiser vem, se não quiser não vem, o lugar não precisa ser muito agradável, porque o importante é que tu queira treinar comigo, tipo, vocês me procurem. Exato. E essa visão ela tem que ser mudada, porque nós temos um aluno que é um cliente nosso, que ele quer ser bem tratado, que ele quer um ambiente agradável, Exato. Que ele quer um serviço, um conteúdo bom para ele, que ele aceite aquele conteúdo. Então esse primeiro momento de Gramado sim, foi impactante nesse sentido de ambiente, de qualidade de prestação de serviço e de atendimento. Sim. E o segundo momento nosso foi em Orlando, em Orlando, Estados Unidos, onde a gente percebeu que a intenção deles não era só
tratar bem, ou ter um ambiente agradável, um produto bom, que isso acontece lá, mas era criar novos sonhos no cliente. Entendi. Fazer com que, como as empresas antigamente eram, né, elas primeiro pensavam em o que elas vendiam. No segundo momento, uma década mais à frente, elas pensavam qual o problema solucionado dos clientes. E hoje em dia, quais as experiências que vão provocar no cliente. É uma pizzaria com um cenário diferente, é um ambiente onde eu levo uma experiência além de fazer só aquela atividade, mas eu saí de lá feliz, pô, meu filho gostou, é inesquecível esse momento, a gente vai falar para os nossos familiares, e a gente, como é que nós podemos trazer isso para dentro do Karatê? É o encantamento. É o encantamento. Olha só. Essa experiência nova aí, isso que a gente busca trazer para os nossos alunos. Se tu acompanhar, a minha esposa trabalha com crianças de 3 a 6 anos, né? A Mike, ela trabalha, ela e as outras professoras, com esse encantamento deles chegarem em casa e eles falarem para os pais que foi muito legal a aula. Sim. E como é gostoso tu ter um filho, tu tem um filhinho pequeno, Henrique, como é gostoso tu saber que o teu filho gostou do que ele fez, que ele voltou com algum aprendizado, que ele quer voltar para lá, né? Eu vou aproveitar esse gancho, professor, pessoal. Durante muito tempo eu trabalhei em instituições como o Senai, Senac, a própria Gerar, Unopar, enfim. Eu tinha uma visão seguinte: o meu aluno ele tem que se sentir bem, tem que estar feliz dentro da sala de aula, ele tem que se divertir, ele tem que ter um propósito ali, porque ele está dentro da sala de aula com o professor lá. E geralmente eram alunos de 14, 15, 16 anos que estariam daqui 4 anos dentro da própria instituição fazendo o superior ou técnico ou a pós-graduação. Então, nessa pegada de encantamento é olhar de forma diferente para o aluno. Ou seja, quem é, falando a grosso modo, quem é que paga o salário do professor? É o cara que está ali deixando a matrícula, enfim. E esse cara ele tem que voltar, né, Vanderlei? Ele tem que voltar porque ele se sente bem, ele foi bem acolhido, ele teve o encantamento, ele tem que fazer esse retorno para fazer depois o técnico, o superior ou a pós-graduação dele. Seria mais ou menos nessa visão. E nesse ecossistema todos ganham, né? Claro. Porque o pai fica contente porque a criança está feliz. A criança gosta de uma atividade, o professor tem a sua remuneração e também está feliz pelo trabalho dele. O processo todo, esse ecossistema todo, ninguém perde no formato. Então a importância de estarmos... Aí de novo, eu falo nas minhas palestras que o professor, existe um ecossistema no Karatê, ao meu ver, mas o professor é o núcleo. Ele consegue fazer esse processo andar e por isso ele tem que estar preparado, ele tem que saber recepcionar o aluno, ele tem que saber os processos que ele vai fazer até o aluno chegar a uma faixa amarela, ele tem que entender que o aluno é um cliente, mas também tem que ser remunerado. Por isso o processo é muito amplo, né? E aí essa é a minha pegada diante da mentoria com professores, né? Bacana, bacana. E como é que é o teu trabalho como coordenador de seleções em Santa Catarina? Sabe que o professor Veroni, o nosso presidente, ele assumiu o ano passado. Infelizmente com o falecimento do nosso presidente anterior, o professor Dursi, né? E aí foi eleito e está fazendo um trabalho maravilhoso, né? E aí eu fui convidado já no início da gestão dele para ser o coordenador das seleções. E está sendo muito agradável, porque trabalhar com ele, conheceu ele, é ótimo, ele se diverte também, né? É uma pessoa que te dá liberdade para trabalhar. Sério, né? Muito sério, muito profissional, muito competente, mas ele tem uma pegada diferente, né? Ele olha pra gente, ele olha pra gente de forma diferente. E a gente está conseguindo fazer algumas ações muito bacanas. A gente criou um treinamento descentralizado, que antigamente o treinamento de seleção era da seguinte forma: nós íamos para um local e toda a seleção catarinense treinava lá. Aí ano passado nós criamos um treinamento descentralizado onde aconteceu em Joinville, no mesmo momento em Chapecó e no mesmo momento em Içara. Então 3 regiões do estado onde colocamos quase 300 atletas da seleção treinando simultaneamente com técnicos da seleção. Então para nós foi um momento muito importante que conseguimos fazer com que o atleta não venha lá do sul ou de Chapecó e treine aqui em Blumenau. Entendi, quer dizer, é a mesma pegada, mas na sua região. E com qualificação, então em vez de eles virem até nós vamos até ele, que é mais fácil levar 2 do que trazer 100 para cá, né? Vanderlei, para quem tem 30 anos de experiência, como é o teu caso, dentro desse universo do Karatê, qual é o papel da família, cara, para você? Eu acredito muito, né? Porque eu tenho uma família muito boa, né? Irmãos, pai, mãe ainda conosco, e sempre muito bem orientado, sempre direcionado para os estudos, para ser uma boa pessoa social. E eu trago isso para a minha vida hoje, com a minha esposa, com meu filho.
eu acredito muito em estarmos juntos, né? Tanto é que todas as ações que nós fizemos, nós estamos juntos. E eu acho que é fundamental para a sociedade ter uma família constituída no sentido de apoiar o aluno, o filho, essa sinergia que acontece entre marido e mulher ou companheiros que estão juntos. Eu acho que é fundamental a família. Teu filho é o Eduardo. O Eduardo. Tamanho do teu orgulho pelo teu filho. É um orgulho, né? Ele é karateca também, é gremista também, isso tudo é uma coisa assim. Não teve escolha, né, cara? Não, gremista não tem escolha. Não tem, até tentaram, para quem está me ouvindo sabe, tentaram corromper essa coisa séria da família. Alguns não concordam, mas uma vez a Mike, minha esposa, foi numa loja e comprou uma blusa para ele vermelha, né? E eu disse assim, Mike, olha só, porque é difícil para quem entende disso, sabe que é difícil falar isso com algumas pessoas. Mike, olha só, tu não precisa entender, só respeita, porque esse momento é uma coisa muito séria. O vermelho é sério pra gente. Para quem entende futebol sabe que é mais confuso. Então é gremista, sem opção. Você vê, lá no Amazonas a gente tem o Festival de Parintins, né? Então tem o azul e o vermelho, caprichoso e o garantido, e também a alma da coisa aquilo ali, cara. Tanto é que teve uma música que estourou, né, que é o vermelho, que é usado pela torcida do Internacional até hoje, né? Mas realmente é uma paixão impressionante. De onde vem isso, né, cara? Sabe que assim, eu gosto muito do Grêmio, eu não sou fanático, tá? Até pode parecer, mas não sou. Eu não sou de assistir. Vou dar um exemplo. Eu sou um gremista que gosto muito, hoje vi o jogo agora, mas um domingo à noite, entre sair com a família e ficar assistindo o jogo, eu saio com a família. Claro. Então, bem tranquilo para mim isso, não sou fanático, mas gosto muito. Mas isso é de geração, né? O pai gosta muito e a família toda foi, então não tinha como escapar, né? Meu parceiro, sensacional o nosso papo. Pô, eu me surpreendi, estou aqui encantado, a tranquilidade do Vanderlei, a maneira como ele conduz a vida dele, sobretudo nas questões profissionais. Foi um aprendizado, uma troca de ideia aqui com você. Muito obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Ainda bem que tudo aconteceu da maneira como aconteceu e que a gente está feliz podendo produzir esse material aqui para você. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aos nossos seguidores. Alan, primeiro, obrigado pelo convite, foi ótimo. Aqui foi um pouquinho da nossa conversa, a gente conversou 1h30 aqui no estúdio dele, que ficou muito bonito, parabéns, tá muito legal mesmo. E foi um prazer, tá? Se à vontade de nos visitar quando quiser, estamos lá. A mensagem é ser determinado, né? Acreditar sempre, né? Como Benjamin Franklin tinha uma frase que investir em conhecimento, em estudo, rende sempre os melhores resultados, os melhores frutos, né? Então eu acredito muito em a gente ser determinado, estudar muito e nunca desistir, né? Acho que é isso que foi a minha vida, desde o primeiro momento que eu entrei no Karatê, sempre porque eu entrei já com 21 anos, então eu não era tão novo para ser um competidor, e mesmo assim eu consegui ir bem longe, mas a determinação, acreditar e sempre fazer o certo, né? Sempre acreditar que o bem sempre vence, né? Exatamente. A gente nem falou, pessoal, dos títulos do Vanderlei, então eu vou fazer o convite para você voltar no segundo semestre para a gente produzir. De repente traz um aluno, cara. Vamos fazer uma mesa aqui. Traz minha esposa, Mike, né? Pronto. Ela vai gostar também. Para que a gente faça aqui um bate-papo e aí vocês falem justamente dos títulos, porque eu sei que são 30 anos, pessoal. Então é uma história, uma carreira profissional sensacional com o Karatê. Vanderlei, eu quero te presentear com o nosso livro, o livro do Rafael e do Fernando. Você, assim como eu, nós somos da área de administração, então esse livro tem muito a ver com o trabalho que a gente faz, que é de mentoria também. O que ninguém te contou sobre liberdade financeira, está aqui, é um presente para você. Eu te agradeço e vou ler, que me interessa muito, eu gosto muito dessa área. E também o adesivo do Valor Entrevista. Então os adesivos para você colocar aí no carro. Muito enfim, obrigado. Onde muito você obrigado achar mesmo. Vanderlei, muito obrigado, cara. Sucesso para você, que Deus te abençoe, que você consiga aumentar ainda mais a abrangência do trabalho com o Karatê, que você possa impactar ainda mais jovens e famílias
com essa atividade tão saudável para a mente e para o corpo, e que você possa ter muito sucesso. Você é jovem, tem apenas 52. Não tão jovem, né? Estamos se cuidando. E que você impacte ainda mais pessoas. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, pelo teu trabalho. Foi muito, muito bacana. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Os karatecas sigam o Alan também. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Beijo, tchau.